Bem-vindos ao Entre Nós, um podcast onde a gente fala de tudo e muita gente não tem coragem. Eu sou a Jéssica e aqui o papo é direto, com muita verdade, mas muitas histórias boas. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, uma mulher incrível, inspiradora, com muitas histórias de recomeço. Então, vamos lá com essa maravilhosa Tayane. Então seja bem-vinda, Thay. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Que bom. A gente fica muito feliz de ter você aqui, uma mulher maravilhosa. Ai. E a gente já quer saber quem que é a Thay por trás do Instagram, né? Das redes sociais. Olha, posso te falar que cada vez eu descubro uma Thay diferente, mas a Thay por trás das câmeras, por trás das telinhas, é uma Thay muito emotiva. Acho que quem me acompanha sabe. Mas é uma Thay muito determinada, uma Thay que descobriu uma força que eu acho que nem eu sabia que eu tinha essa força. E uma Thay que busca muitos objetivos e muitos sonhos. E às vezes é difícil, né, a gente demonstrar ali na telinha. Mas é uma Thay guerreira. Pra resumir, uma Thay muito guerreira. Guerreira, sonhadora. Sonhadora. Mãezona, gente. Ah, demais. Essa parte eu acho que eu seria muito suspeita se eu falasse, né? Mas é uma coisa assim que eu também fui redescobrindo, né? De acordo com a minha caminhada. Principalmente agora na parte de mãe solo. Que eu acho que é onde você realmente descobre a mãe leoa que tem dentro de você, né? No caso, dentro de mim. Tá certo. E Thay, você sempre foi assim, essa parte comunicativa, essa parte influencer sua? Não. Olha só, vou contar um segredo pra você, né? Pra vocês. Na minha época de escola, eu era muito tímida. Não gostava... Sério, seríssimo. Eu não gostava de fazer apresentação de trabalhos ao público, né? Quando tinha que ir lá na frente. Hoje todo mundo me vê ativa nas atividades físicas. E eu nunca gostei de educação física. Nossa! Verdade. Eu tinha um medo de fazer um saque ali no vôlei e dar errado e ser muito zoada, sabe? E a parte, assim, da timidez, ela foi quebrada. Logo quando eu fui pra igreja e daí eu tive que assumir uma rede de jovens, então eu precisei aprender a falar ao público, né? E daí logo em seguida eu já iniciei a carreira na área da estética, então eu também tinha que falar com o público. Então essa parte foi quebrada através, né, do jogo da vida mesmo, né? Ali, tipo, trabalhando como cabeleireira, maquiadora, manicure. Então eu tive que aprender a falar com o público, mas eu era muito tímida. E você começou bem cedo, né? Bem novinha, que eu já lembro que você já fazia de tudo um pouco. Sim, desde os 15 anos. Nossa. São 20 aninhos aí que eu tô nessa pegada da estética. E o mundo digital pra mim foi um presente de Deus. E ele veio também num momento muito difícil na minha vida. Mas foi o que me ajudou a não ficar ali no casulo, sabe? Escondida ali dentro da caverna. Então eu falo que, dentre muitas coisas que me trouxeram a cura, o mundo digital foi um deles. Nossa, que legal. E assim, te trouxe assim, o que te mudou, algo da sua infância que fez ser a Thay de ser hoje? Você é hoje? Olha, eu vim assim de uma história familiar onde eu não tive a paternidade presente na minha vida. E a minha mãe, com 6 filhos, ela também foi mãe solo. Então eu me inspiro muito nela, porque ela é uma mulher de muita garra, de muita fé. E através de eu olhar como ela cuidou dos filhos, né? Eu vejo assim que
me fez muita falta, sim, o lado paterno, porque eu acho que isso é algo essencial na vida de uma criança, né? Então, eu tive a falta do meu pai desde os 3 aninhos de idade. E, infelizmente, eu carreguei muitas amarguras, né? Por comparação de, minha amiguinha tem, uma reunião de escola, um dia dos pais, ou até um aniversário, né? E que me fez falta. Então, assim, depois que eu tive adolescência ali, cresci, eu acabei que indo para a igreja e conhecendo a paternidade dos céus, né? A paternidade eterna, que é o nosso Pai. Então, foi algo assim que me preencheu aquele vazio que eu sentia, sabe? E foi muito doloroso. Hoje eu confesso, assim, foi bem doloroso. E, infelizmente, hoje é uma coisa que eu enfrento, só que do outro lado, né? Então, assim, é doloroso também. Mas isso te fez ser muito mais forte, muito mais guerreira. Muito mais forte, com certeza. E prender muito mais na igreja. Sim. Fortalecer nisso, né? Fortalecer, me preencher, né? De coisas que são benéficas. Até também para arrancar a raiz de amarguras, ressentimentos, né? Traumas, porque isso ocasiona muitos traumas, infelizmente, né? Porque o lado emocional, hoje, ele manda muito mais do que um lado físico, né? Então, assim, eu falo que Deus acima de tudo, né? E Ele sempre presente na minha vida pra me fortalecer mesmo, pra não me deixar voltar ao meu passado, de várias circunstâncias que eu passei nesses longos 38 anos. É 38 anos, mas é 35 de Apucarana. Porque daí 3 eu morei em Bombinhas. Então você já é de lá. Eu já conheço lá, tudo. E se eu, já aproveitando esse gancho, assim, se fosse pra você, assim, falar um momento mais difícil da sua vida, qual seria, assim? Olha, eu acredito que eu passei por 3 momentos, assim, que são... que foram momentos muito marcantes. E foi o abandono, né? Paterno. Quando eu tive uma perca gestacional, foi assim muito doloroso. E eu fiquei 1 ano e 8 meses tentante para conseguir engravidar de novo e gerar o Anthony. E eu falo assim que ele é meu raio de sol, é a minha força diária. Porém, ele veio no momento que também foi de muita dor, né? Que foi a separação. Eu falo assim, às vezes as pessoas olham e falam, ela foi abandonada grávida. Eu não vejo como esse lado, sabe? Eu vejo que Deus, ele me separou de algumas coisas nesse momento. Embora foi muito doloroso também. Então, assim, esses 3 momentos que foi bem marcantes, né? Que foi o lado paterno, né? A perca da minha neném, que era a Sofia. E depois a separação em si, né? Por último agora. Momentos bem pesados, né, Thay? Bem pesados. E no que você se agarrou, assim, pra conseguir passar? Acho que até pra ter uma referência pra quem tá passando por isso hoje, né? Você se agarrou pra conseguir superar tudo isso? Olha, pode até parecer clichê de eu falar de Deus, mas óbvio que primeiramente Deus e depois os meus filhos. Eles foram, assim, uma fonte inesgotável na minha vida, de olhar e falar assim, cara, eu preciso lutar por eles. Porque muitas das vezes eu não tinha força, sabe? Eu acho que se eu tivesse sozinha, poderia ter sido um pouquinho pior a minha dor. Mas de eu olhar pra eles e ver que eles precisavam de mim, nossa, aquilo assim, você tira força de onde você não tem, sabe? Eu acho que você, né, ser mãe, né, você sabe. Então, assim, a gente realmente tira força do além pra dizer que a gente é forte, porque filho é algo, assim, indescritível.
Ai, e como que foi pra você se expor nas redes sociais? Você toda tímida aí, como que você começou assim? Foi, bom, no mundo do empreendedorismo, né? Só que antes eu falava mais da minha empresa, falava mais das colaboradoras, né? E depois, aí veio esse momento, né, de dor. Que foi em 2022, que já fazem 3 anos. Onde eu falei, cara, eu não posso ficar escondida, porque eu tenho a minha empresa. Mas também foi um momento, assim, de muita dificuldade, né? Por conta que a gente sempre foi figuras públicas, né, na cidade. Uhum. Então, querendo ou não, a nossa vida foi muito exposta. E da maneira que foi, né, não tinha como ser diferente. Então, eu falo assim que as redes sociais, ela me trouxe à tona. Porque daí eu fugi do meu mundo, sabe? Tipo ali, de ficar ali no salão, de só falar da minha vida, né? Porque às vezes a pessoa ali, ela entra mais pra dar uma especulada, sabe? Sim. Isso acontece. Porque a gente que tá ali sendo cabeleireira, maquiadora, a gente também é psicóloga, a gente é nutricionista, a gente é amiga. Um pouquinho de tudo. Então eu precisava fugir um pouco daquele mundo, sabe? Tipo, de ficar falando só de mim, e queria conhecer pessoas novas, novos ares, novos ambientes. Então, assim, hoje, claro que eu amadureci, né? Tenho um pouquinho mais de cautela no que eu posto, mas... e às vezes a gente erra e cai, e tá tudo bem também, ninguém é perfeito. Sim. Já puxando essa deixa, como que é a reação do público com você? Porque eu sou uma seguidora nata. Amo assistir seus obrigada. vídeos, as suas orações, assim, o seu dia a dia mesmo, né? Como que é a reação do público com você? Eles te motivam, eles te fortalecem? Muito. Eu falo que um dos principais motivos, assim, né, de eu ter permanecido foi essa volta, sabe? Que eu entrego pra eles, então tem uma volta, né? Eu falo que sempre é uma via de mão dupla. Então, assim, eles me fortalecem, com certeza, eles me motivam. Eu falo que muitas das vezes eles são meu combustível, porque às vezes eu não tenho forças e às vezes as pessoas perguntam assim, cadê você? Por que você sumiu, né? Eu já tive seguidoras que falaram assim, nossa, eu tava quase indo lá na sua casa pra saber o que você tava fazendo, porque você sumiu, sabe? Então, assim, e eu vejo que o público que eu alcanço, né, é um público, assim, mais voltado para mulheres, mães solos. E essa coisa, assim, também de você, sabe, fazer... Se a vida te der limões, faça uma limonada. É bem desse tipo, assim, sabe? Então, às vezes, não é tudo que... Eu gosto muito de compartilhar prints, né, de frases e conversas que me motivam. Gosto muito, porque eu gosto de dizer que o meu público, ele é um público real, sabe? É um público orgânico. Eu nunca precisei comprar seguidores, graças a Deus. E assim como você é uma seguidora fiel, tem muita gente, não só seguidora, mas seguidor também. Eu tenho uma conexão muito bacana com o meu público, sabe? E isso pra mim, assim, é algo surreal. É muito... Eu gosto bastante. Muito prazeroso, né, Thay? Demais. Porque, na verdade, as pessoas se espelham muito na sua história de vida. Sim. E te vê realmente muito guerreira, pelo que eu vejo, né? Sim. Muito batalhadora. Então, a gente admira cada passinho que você dá. E quando você some, é estranho mesmo. A gente tá acostumado a acordar os dias vendo o Bom Dia da Thay, vendo ali a sua trajetória dia a dia, nem que for buscando um filho na escola. Isso. Então, a gente sente realmente falta. Mas a Thay não vai parar com isso, né? Não, aqui agora é só dar continuidade. Na verdade, assim, eu falo que às vezes eu não consigo aparecer. Vou dizer que eu não consegui aparecer da maneira que eu gostaria. Só que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que a partir do momento que eu colocar o pé em Bombinhas, tudo vai mudar. Amém. Porque às vezes eu fico assim, meio...
privativa, sabe? Por conta dos olhares aqui, né? Por conta de alguns julgamentos, mas lá vai ser tudo diferente. Eu já tô com muita expectativa no que está por vir. Vida nova, tudo Vida novo, nova, né? tudo novo. Eu peço para as minhas convidadas trazerem um objeto que te represente ou te represente a sua história. Você trouxe algo hoje pra gente? Trouxe 2. Pode ser 2? Pode, com certeza. Bom, eu acho que quem me conhece sabe o tanto que eu sou muito apegada a Deus, né? Então, a primeira coisa seria a palavra de Deus. E ela tem inúmeros significados, inúmeras importâncias. E eu falo que não só através desse objeto em si, mas muitas pessoas foram usadas para falar comigo através de versículos. E eu também no meu secreto com Deus. Deus falou muito comigo. Onde às vezes eu não tinha força, sabe? E além da palavra de Deus ser meu alimento diário, que quem me acompanha sabe, ela também é uma espada. Linda a sua espada. Uma espada. Espada é para os guerreiros, né? Para guerrear. Então, assim, aqui é o meu escudo, aqui é a minha fortaleza, aqui é meu alimento, aqui é a água que sacia a minha sede. E também é através dela, assim como eu fui muito preenchida, eu acredito que Deus, né, como promessa que Ele tem para minha vida, e em breve eu vou mostrar para vocês, Ele vai me usar da maneira que Ele quiser me usar para levar essa verdade, levar essa cura, essa libertação, esse amor do nosso Deus Pai para a vida das pessoas. Linda, maravilhosa. Falou tudo. E qual que é o outro, Thay? O outro é algo que eu falo assim, que tá no meu sangue, que eu sou movida a isso, né? Eu trouxe algo representando, trouxe algo pequeno, né? E é um fone. Por quê? Por conta da música, né? Que eu falo assim, que corre nas minhas veias. E muitas das vezes eu não tinha palavras para falar com Deus. Muitas das vezes foram só lágrimas. E eu colocava canções que me faziam deitar no colo do Pai e deixar Ele falar comigo. Porque às vezes a gente só quer falar, né? Mas muitas das vezes a gente precisa ouvir. E Deus fala de diversas formas. Através da palavra, através de uma canção. E assim, eu falo que não a canção em si, ou a música em si, mas a palavra fala que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E eu acredito que eu sou uma adoradora. Certeza. Thay, a gente tem um quadro no meio do programa, que é o Fala na Lata. Ai. É assim, onde tem algumas perguntas que você lê e responde. São só 5 perguntinhas. Ok. Responde do jeito que você puder e quiser, tá bom? Sim. Então eu vou te entregar a nossa latinha. Ai, meu Deus. O que será que tem nessa lata, hein? Fique à vontade. Vamos lá. Será que vem? Alguma bomba? Primeira pergunta. Tchan. Qual foi a pior frase que você já ouviu durante a sua fase difícil? Você não vai conseguir. Onde que a gente se motiva, não é? Onde que você fala assim, não, agora eu vou fazer acontecer. É isso. Eu falo assim que às vezes as pessoas olharem pra mim e falar assim, nossa, com 2 filhos, como que vai ser, né? E eu também já olhei lá atrás, sabe? Tipo, e agora? Porque ser mãe vai muito além daquilo que, né, as pessoas veem ali por alguns minutinhos na telinha. Eu acho que por trás de tudo isso existe
muita oração, muita busca, né? Pedindo sabedoria para Deus, discernimento, paciência. Ser mãe tem que ter muita paciência. E se você não tem, vai brotar, porque olha... Então, assim, você não vai conseguir foi... Sabe assim, quando você é um trampolim? Você vai lá embaixo e falou, opa, essa frase vai ficar aqui embaixo, porque eu vou subir. Então, acho que essa... E você não vai dar conta, assim, sabe? Essa foi a frase. Né? É desafiadora. Frase muito pesada. Ainda mais pro momento que você está. Sim, com certeza. Bora mais uma? Bora. Até eu estou curiosa, eu não sei quais são as perguntas aí. Ai, meu Deus, surprise. Quem é a Tayane hoje em uma palavra? Corajosa. Eu tenho tatuado aqui um versículo que é: seja forte e corajosa. Corajosa. Eu falo que, assim, eu aprendi a superar alguns limites e também a vencer muitos obstáculos, no qual, assim, eu jamais imaginava, sabe? Então, eu acho que a coragem, dentre o versículo seja forte e corajosa, eu acho que a coragem é o mais forte dentro de mim, assim. Ai, meu Deus. E é muito corajosa, né? Quem não segue a Thay nas redes sociais, por favor, siga. Por favor, principalmente agora nesse novo ciclo, que tá vindo muita coisa boa. Ai, que delícia. Vai deixar a gente morrendo de inveja, assim, ó. Inveja boa, tá? Já teve vontade de sumir das redes sociais? Por quê? Já. Muitas vezes. Porque eu falo assim que muitas vezes eu escuto, você não deve postar tudo porque tem muita gente maldosa, mas eu acredito que a maldade existe muito antes das redes sociais, né? E como eu falei antes, os meus seguidores me ajudaram muito, sabe? Nesse processo. Então, às vezes eu queria ficar ali escondida. E muitas das vezes eu sou usada da parte de Deus para ser instrumento nas mãos dele, para falar com o meu público, para falar com mulheres, com mães, até com homens. Mas muitas das vezes Deus também usou o meu público para falar comigo, sabe? Às vezes no momento ali de tristeza, de angústia, de medo. Às vezes é um vídeo motivacional que eu recebi, ou até um versículo, uma canção. Nossa, escutei essa canção, eu lembrei de você. Então, assim, eu falo que o porquê que eu não sumi foi por conta disso, sabe? Do meu público ser muito ligado a mim e às vezes até o meu silêncio falar por mim, sabe? Tipo, por que você tá sumida? Eu preciso de você aqui, cara. Teve um dia que eu postei, gente, eu acho que eu vou ficar um pouquinho longe das redes sociais, fazer um detox. E eu tô precisando, acho que vai fazer bem pra mim. E daí recebi muitas mensagens, mas uma delas me chamou muita atenção, que falou: você é necessária aqui, não some. Então, é muito forte, né? Muito profundo. Mas você ficou muito tempo fora? Nem horas apenas. Não tem como. Não tem como. Eu acho que quem nasceu pra fazer o que tem que ser feito, né? Quem tem um chamado, e ainda mais do jeito que eu me conecto, né, com o meu público, eu acho que não tem que ficar fora, independente dos maus olhares que surgem. Que surgem, né? Infelizmente. Mas a gente foca nas coisas boas, nas pessoas boas, nas energias boas também. E é isso. Falou tudo. Bora, mais uma. Ai. Acho que é a última, essas perguntas... Não, tem mais duas. Uma. Vamos ver. Se você pudesse dar um conselho para você mesma do passado, que diria? Não desista. E eu não desisti. E eu ainda não cheguei onde eu quero chegar.
Qual Mas eu vou começa? chegar. A última. Vamos ver. Ai, ai, ai. É bomba? Ai, credo, que horror. Nossa, essa é difícil, ainda bem que foi a última. O que ninguém tem coragem de te perguntar, mas você adoraria responder? Essa é boa. Nossa, não pode pular. Ai, Deus. Lógico, se você puder responder, né? Às vezes a gente Sim. quer falar muitas coisas, mas a gente sabe que aqui, ao vivo, não tem como, né? Sim. Tem uma música, inclusive, que eu ainda quero postar algo sobre ela. Se soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Então, assim... Talvez... Eu acho que... As pessoas perguntam, talvez, indiretamente, né? Não... Sabe aquela coisa assim, vou no escanteio. Mas o porquê de um final onde uma história era tão bem vista? E eu responderia assim que tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Falou tudo, tá ótimo. Ai, desculpa, gente, mas a sinceridade aqui é assim mesmo. Eu vou aproveitar que você falou de Aproveite. música. Uma cantora maravilhosa dessa. Ai, meu Deus. Que vai deixar muita saudade. Deixa uma palhinha aí pra gente, só um pouquinho. Olha só, isso não tava no script. Mas eu não consigo, tá? Eu tenho que me despedir. Ai, meu Deus, são tantas. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, escondo em mim. Seja forte e corajoso. Acho que é isso. Linda, maravilhosa. É só pra deixar a gente com saudade já. Sei que tá chegando o seu dia Deus, de tá ir, chegando. né? Eu acho que já vi várias despedidas, né? Mas na realidade, assim, é um até logo, né, Thay? É um até logo. Eu falo que o adeus é muito forte, né? E o pra sempre também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. E eu sempre tô dizendo, é um até logo. Eu posso voltar a qualquer momento, né? Ou pode ser que não também. Mas sempre pra visitar, e com certeza eu estarei aqui. Ai, que maravilhosa. Mas agora, você podia contar um pouquinho pra gente desse seu novo ciclo, né? Dessa sua mudança. Vamos lá. Como eu já disse, né, para os meus seguidores, já fazia quase um ano que eu estava orando, buscando direção de Deus. Relacionado a mudanças, né? E eu sei que essa mudança eu teria que pensar muito mais nos meus filhos do que em mim. Então, há 3 anos atrás, eu já queria ter ido, né? Colinho de mãe, momento difícil da minha vida, que foi o momento da separação, e grávida, né? Então, assim, eu já sou uma pessoa muito emotiva, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito coração, muita emoção, às vezes eu deixo a razão de lado, sabe, pra trazer emoção. Isso acaba que talvez sendo prejudicial um pouco a mim, né? Porque às vezes a gente precisa agir com a razão e deixar a emoção de lado, mas eu sou muito assim, amor, muito, sabe? Tá perto, muito carinho. E eu vinha buscando um direcionamento de Deus. E Deus nada de me responder. Tchan, tchan, tchan. Demorou 3 anos pra resposta. Não, eu falo assim que daí eu deixei um pouco de lado, sabe? Até porque eu tava esperando uma resposta judicialmente falando.
E eu não queria ser a pessoa que fosse estragar tudo, sabe? E aí eu esqueci disso, mas nesse processo eu sofri bastante por estar longe da minha mãe, da minha família, né? Não ter rede de apoio com os meus filhos, isso foi um tanto complicado pra mim. Não só pelo fato de ter uma vida social ativa, né? Porque graças a Deus, sou uma pessoa muito querida, né? Então, assim, eu falo que eu tenho muitas pessoas que me querem por perto. Mas às vezes não é só isso, sabe? Às vezes é um descanso um pouquinho mais prolongado que uma mãe precisa. Às vezes um banho demorado. Ou que seja, eu sempre falei, sentar na calçada ali no meio-fio, chorar, sabe? E desde o momento que eu passei por esse luto, né? Porque a gente sabe que é um luto, não tem como esconder. Eu não tive muito tempo pra estar aí, assim. Embora eu sempre fui muito ativa, né? Nas minhas atividades físicas. E graças a Deus que isso também foi um escape pra mim, né? Que não me deixou cair. Mas foi um período, assim, bem doloroso. Porque às vezes eu esquecia de mim, sabe? E muitas das vezes nas minhas consultas de terapia com um terapeuta, com uma psicóloga, ela sempre perguntava, né? Ele também sempre perguntava pra mim em qual parte que a Thay reina, que a Thay existe. E eu não sabia responder. Porque assim, eu me via muito momento mãe, muito momento empreendedora, muito momento influencer, né? Muitos e muitos momentos dona de casa. Eu falo assim que nesse tempo eu me vi mais do lar do que empreendedora, né? Pelo fato do meu salão ser dentro da minha casa. Então assim, acabou que eu esquecendo um pouco de mim, sabe? Embora eu não transparecesse pra vocês, né? Que eu sempre tô falando, gente, tem que tirar um tempinho pra se cuidar, pra se amar. Mas na verdade eu acabava esquecendo de mim. Então, foi um processo muito doloroso, no qual eu precisava, assim, de um momento de respiro e eu não tinha, sabe? E daí foi passando tempo e eu sempre continuando orando, buscando a Deus, pedindo respostas. E eu cheguei em um momento assim em que eu precisei colocar aquela frase em prática. Coloca o pé e Deus dá o chão. E daí foi quando tudo começou a fluir de uma maneira diferente, sabe? Porque às vezes o medo, né, faz você não avançar em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos, ou até mesmo estar ligado ao meio familiar ali, que é o que eu preciso, né? Que é o que eu não tive. Então, às vezes, o medo me barrava, sabe? E também o medo de ser julgada, né? Por estarem indo e levando meus filhos, né? E então, às vezes, eu deixava de pensar em mim, no meu bem interior, e pensar um pouco mais nos outros, como eu sempre fiz, né? E eu falei assim, cara, não posso mais ficar pensando nos outros, porque só Deus e eu sabe o que eu enfrentei até aqui. Muito interessante esse seu relato, né? E muitas mães passam por isso. Se deixa de lado, começa só a viver por outras coisas, outras funções, a maioria na realidade. Sim. E acaba se esquecendo. Sim. Às vezes faz uma coisinha ou outra ali, mas não interage consigo mesmo, né? Sim. Ter o suporte da família faz uma diferença enorme. Nossa, demais. Eu sempre te falei, Thay, sua mãe não tá aqui. Daí a mãe vinha, te socorria, né? Mas assim, ter os pais do lado, que eu tenho os meus pais do lado, Sim. uma diferença pra criação dos filhos gigante. Demais. E muita gente me perguntava, Tayane, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Muitas, recebi eu já te inúmeras, você já perguntou por que você também. não foi perto da sua mãe? Então assim, quando ela vinha, claro, era ótimo, maravilhoso, mas é muito pouco tempo, sabe? Relacionado ao que a gente vive, né? E depois do momento que eu abri ao público, que eu realmente ia embora, uma das perguntas que eu mais recebi era assim... mas e daí? Ninguém te barrou? E daí? Ninguém tá te impedindo? Eu falo, gente, quando é de Deus, tudo flui, né? Então, assim, eu parei de olhar pro meu medo e pro que os outros vão pensar e parei de pensar um pouco mais nos outros e pensar um pouco mais em mim, sabe?
na minha liberdade, no meu momento, assim, de ter um tempo de viver pra mim, sabe? Certíssimo. Porque eu acho assim, claro, eu vivo pros meus filhos, né? Isso eu não escondo das redes sociais, eu não escondo de ninguém. Só que eu também sou o contato de emergência deles. E se eu não estiver bem, então eu preciso estar bem. Pra dar o melhor pra eles. Pra dar continuidade naquilo que a gente tá escrevendo, né? É uma história de superação. Só se você puder falar, tá? Uhum. O que você espera desse novo ciclo? Como que vai ser lá? Santa Catarina. Olha, meu Deus, meu Deus, meu Sei que Deus. deve ter, não pode ter muito spoiler, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. Muito conteúdo novo. Mas, assim, o que eu espero, de verdade, eu tirei um sonho da gaveta. E eu espero realizar ele agora, nesse novo ciclo. Uma nova pegada, né, de conteúdo, uma nova vivência, uma nova fase, novos ares, novas pessoas. Curiosa, tá? Eu tô lá nas redes sociais, seguindo. Gente, olha, só vou falar uma coisa pra vocês. Me acompanhem, porque eu tenho certeza absoluta que realmente novos caminhos virão. Deixa suas redes sociais pra gente, pra quem ainda não te segue, pra conseguir. Sim, olha lá, segue @taimiranda. Eu tenho do ateliê também, que é @ateliê Tayane Miranda, porém eu não sei como que vai ser lá ainda, porque eu estou estudando algumas coisas, né? Mas o @taimiranda pra vocês seguirem. Ótimo, gente. Já segue lá. Isso. E só pra gente finalizar, Thay, mudança só de cidade, estado, ou tá mudando alguma coisa aqui dentro também? Eu tô te sentindo muito mais. Olha, a partir do momento que eu tive uma conversa com uma pessoa específica, saiu um fardo das minhas costas. E até Deus me falou nitidamente usando uma pessoa. E Deus estava colocando uma paz no meu coração, na qual eu já não sentia há algum tempo. Então, assim, eu tô muito em paz. Muito, muito mesmo, assim. É difícil descrever pra vocês o que eu tô sentindo. Mas já fazia alguns anos aí que eu não sentia o que eu tô sentindo agora, assim. Tá uma leveza, sabe? Tudo fluindo da maneira que... Eu não vou falar da maneira que eu esperava, porque eu acho que tá sendo melhor do que eu esperava. Que maravilhoso. Thay, assim, foi um prazer enorme te ter aqui. Você é maravilhosa, eu já te amo de paixão. Ai, obrigada. Te desejo tudo de bom nesse novo ciclo, nessa nova mudança de vida. Então, assim, tudo que você precisar, a gente vai estar assim, sempre aqui em Apucarana, com as portas abertas, com os braços abertos. Você sabe que vai fazer muita saudade. É o que eu falo pra todo mundo, assim, que eu tô indo de cabeça erguida e tô deixando a porta aberta. Porque se eu precisar voltar, eu sei pra onde correr. Com certeza. E lógico que agora você deixou um pedacinho da sua história aqui com a gente, que você também faz parte do Entre Nós. A gente quer te dar, eu quero te dar uma lembrancinha. Ai, pra você meu conseguir Deus, levar junto. Muito obrigada. Posso abrir? Adoro. Ai, eu adoro ser surpreendida, tá, gente? Ó, hashtag fica a dica. Nossa, amei! Entre Nós, onde histórias e verdades se encontram. Agora a sua história tá fazendo parte. Muito obrigada, viu, pelo convite. Me senti muito honrada em participar desse momento. Em poder abrir um pouquinho, né, da minha história, que é muito longa, mas eu acredito que vai inspirar e motivar muita gente. E esse é o intuito, né? A gente ser espelho, a gente ser inspiração e motivação para as pessoas que talvez tenham uma história um pouco parecida com a gente, ou até mesmo pessoas que se sentem fracas e falam, cara, se ela conseguiu, eu também posso. Obrigada. Eu que agradeço. Que história forte, né? A Tayane é essas mulheres inspiradoras que faz a gente pensar, será que eu também consigo virar essa chave?
Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, então já compartilhe com alguém. Compartilhe com uma amiga que precisa também ter essa virada de chave. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, aqui o nosso canal, porque toda terça-feira nós temos episódios novos e com muita história boa. Fico muito feliz de você ter me ouvido aqui até agora nesse momento e te aguardo terça-feira. Beijo! Obrigada por ouvir o Entre Nós. Toda terça-feira tem episódio novo. Se inscreve, compartilha e até a próxima.